Olá, alunos, eu sou o professor Manassias e nossa aula hoje é sobre geometria. O nosso assunto em geometria é polígonos, né? Nós vamos estudar os nomes dos polígonos, os lados e os vértices dos polígonos, tá certo? Veja bem, aqui é o seguinte, nome do polígono. No caso, quando eu falo o nome do polígono, eu estou falando da notação científica, o nome simbólico que a gente dá para aquele determinado polígono. É dado pelas letras maiúsculas dos vértices, né? Vamos já entrar em detalhes. Vértices do polígono são as aberturas que pela quantidade que indica o tipo de polígono. Veja só, o polígono também pode ser, no caso, os vértices também a gente pode determinar pelos pontos que existem naquele polígono, tá certo? E a questão dos lados do polígono são indicados por duas letras maiúsculas com uma barra sobre elas, né? Então vamos lá, vamos começar. Eu tenho aqui essa figura e eu já tenho o nome específico dessa figura. O nome específico dela é heptágono. Se é um heptágono, eu tenho que determinar quantos lados ele tem. Se eu não lembrar quantos lados tem o heptágono, eu venho na figura e conto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então o heptágono, por definição, tem 7 lados. Tá certo? Esses 7 lados significam que todas as informações do heptágono vão ser na quantidade de 7. Vamos observar. Por exemplo, o nome. Quando eu vou determinar o nome desse polígono, eu vou conferir todas as letras que compõem esse polígono na ordem alfabética. Eu tenho A, B, C, D, E, F, G. Então, na notação científica, esse é o nome do heptágono. A, B, C, D, E, F e G. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras que compõem o nome da notação científica desse polígono, né? Aliás, só na notação. Vértices, né? Agora a quantidade de vértices é a mesma quantidade de letras, só que tem um detalhe. Todo vértice, ele é uma abertura e também é um ponto. Então, os pontos nós já temos, então aqui a gente só determina a abertura. Então, aqui eu tenho o vértice A, eu tenho o vértice B, eu tenho o vértice C, eu tenho o vértice D, eu tenho o vértice E, tenho o vértice F e tenho o vértice G. Lembrando que o vértice pode ser ou o ponto ou a abertura. No caso, eu tenho o A, o B, o C, o D, o E, o F e o G. São todos os vértices que existem desse polígono heptágono. A questão dos lados. Como eu disse antes, os lados são determinados por duas letras, né? Com uma barra por cima indicando que é o lado. Por exemplo, eu tenho, começando em ordem alfabética, o lado AB. Né? Depois eu tenho BC. Depois eu tenho CD. Depois eu tenho DE. Depois eu tenho EF. Depois eu tenho FG. E finalmente eu tenho GA. Se vocês quiserem inverter a ordem das letras, também não tem problema. O importante é que tenha a mesma quantidade de lados do polígono. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lados, conforme indica o heptágono. Vamos tentar agora com essa outra figura. Eu tenho o pentágono. Se eu não lembrar quantos lados tem um pentágono, eu venho lá na figura e conto. 1, 2, 3, 4, 5. Então já sei que tem 5 lados aqui no pentágono, tá certo? Aí eu venho para o nome do pentágono. Aí eu vou na ordem alfabética. Lembrando que é a anotação. Eu tenho I, J, K, L, M. Esse é o nome dele. I, J, sem vírgula. É sem vírgula porque é o nome do pentágono. I, J, K, L, M. Com vírgula vai ser só quando a gente for colocar os vértices, porque aí está separando. Agora a quantidade de vértices, né? Os vértices
desse pentágono. Vamos lá, eu tenho o vértice I, o vértice J, o vértice K. Porque lembrando, o vértice ele pode ser representado pelo ponto e pela abertura que ele cria. O vértice L, isso que eu estou pintando é a abertura, né? E o vértice M. Muito bem, então vamos lá. Vértice I, J, K, L, M. Lembrando, se é um pentágono, o pentágono tem 5 lados, então todas as informações vão ter 5 quantidades, né? Ó, o nome tem 5 letras, os vértices têm 5 letras. Os lados, então vamos lá, começando em alfabeto, eu tenho o lado IJ, depois eu tenho JK, lembrando que sempre tem que ter o acento em cima, depois eu tenho KL, depois LM e finalmente MI. A ordem das letras não importa, desde que estejam as duas e estejam corretas, tá certo? Muito bem, alunos, dando continuidade à nossa aula, vamos passar agora para a nossa atividade. Veja só, a nossa atividade só tem uma questão e 8 alternativas. Então nós temos aqui o seguinte: identifique o nome, que no caso é a notação, os vértices e os lados do polígono, né? Então, o triângulo equilátero, você já sabe quantos lados ele tem, então você coloca aqui no final. Aí o nome são aquelas 3 letras maiúsculas todas juntas, sem vírgula, né? Aqui no nome. Os vértices são você vai fazer, né, a abertura deles e vai repetir as 3 letras com vírgula entre elas, né? E os lados são formados por 2 letras maiúsculas, né? No caso, aqui é 1, aí 2, depois o 3, né? Aí aqui, ó, triângulos óbvios da mesma forma. O nome, né, no caso seria a notação as 3 letras maiúsculas sem vírgula, depois o vértice. O que seria o vértice? Você vem e faz a abertura aqui, né, na figura e coloca as 3 letras separadas por vírgula. E nos lados você coloca 3 pares, aqui vai ser 3 pares de letras com a barra em cima. 1, 2 e 3, né? Triângulo escaleno, da mesma forma. Nome, são as 3 letras, sem vírgula, todas juntas. Vértice, você vem e faz o vértice das figuras, né? E depois coloca as 3 letras separadas por vírgula. Depois os lados, temos o 1, o 2 e o 3. Triângulo retângulo, aí você coloca, ó, em cada um desses triângulos você coloca a quantidade de lados lá no final, né? Triângulo retângulo, o nome, 3 letras maiúsculas. O vértice, você vem e faz as aberturas e coloca as 3 letras separadas por vírgula. Os lados, são 3 pares de letras, né, que você coloca. Aí temos essas outras figuras aqui embaixo. O quadrado, aí coloca a quantidade de lados. O nome, que são as 4 letras maiúsculas. O vértice, aí você vem e faz o vértice. Nesse caso aqui, né, dessas figuras, em vez de você colocar, por exemplo, aqui você vai colocar a abertura nesse formato. Mas nas figuras quadradas, você vai colocar dessa forma aqui, um quadradinho com um ponto no centro, tá certo? Aqui nos 4 lados para representar o vértice. Então, em todos eles, tá certo? Quadradinho. Aí vem o nome, que é as 4 letras, todas juntas. O vértice, que é as 4 letras com vírgula. E os lados, né? 4 pares agora. 1, 2, 3 e 4. Né? Aqui, retângulo, do mesmo jeito. O nome são as 4 letras, sem vírgula. O vértice, as 4 letras separadas por vírgula. Não esqueça, toda figura quadrada, o vértice é assim, ó. Um quadradinho com ponto dentro. E os lados são 4 pares de letras. 1, 2, 3 e 4. Vamos lá. Losango, mesmo jeito. Nome. 4 letras maiúsculas. O vértice, né? Nesse caso aqui ele vai ficar dessa forma. Você vai fazer nos 4, né? Quadradinho com pontinho centro. E as 4 letras separadas por vírgula aqui no vértice. Os lados são 4 pares. 1, 2, 3, 4.
Paralelogramo, da mesma forma, né? Vamos colocar o quadradinho aqui. O nome são as 4 letras, sem vírgula, depois o verso. Você vem e coloca o quadradinho aqui, porque é figura quadrada. Você coloca um quadradinho, tá certo? E aí, para o verso, você coloca as 4 letras separadas por vírgula. E para os lados, 4 pares de letras, com a barra em cima. 1, 2, 3 e 4, tá certo?